Hoje, excepcionalmente, fora do horário normal, gravando um pouco antes, mas todos terão acesso, como de costume, inclusive o pessoal do WhatsApp e aqui no Instagram também. Que Jesus, então, nos abençoe para que possamos entender esta mensagem de hoje, uma mensagem que fala sobre as penas iguais aos futuros, à luz do Espiritismo. Uma ideia de que nós podemos ter uma concepção, isso está no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, das perguntas 965 a 982, e exatamente da natureza das penas iguais aos futuros à luz do Espiritismo. Então, essa concepção, como eu falava, com a concepção material, ela está muito de acordo com a ideia que as pessoas têm aqui do nosso orbe, né? O sofrimento em função da matéria, em função de tudo aquilo que vivemos do nosso dia a dia, nossa rotina, os nossos envolvimentos com as pessoas, com a sociedade, do modo geral, o grupo de trabalho, o grupo social, e aí entra também, né, todo o ranço das inimizades, também entra as paixões, entram também o apego material. E Allan Kardec foi muito feliz, o codificador, quando colocou sob esse título, e bem como as perguntas que fez aos irmãos de luz, quando fala exatamente sobre esse apego e a tão almejada felicidade. Então, é o momento em que Allan Kardec nos esclarece sobre essa ideia, enfim, do apego, para que a gente possa, aos poucos, né, nós possamos, aos poucos, nos libertar disso. Eu digo aos poucos porque seria, assim, uma coisa muito ilusória dizer que nós podemos nos libertar, né, de uma forma instantânea, de hoje para amanhã, né? Isso é impossível. Mas nós podemos nos preparar, isso é fato. Nós podemos, aos poucos, ir tendo essa ideia, essa concepção de que é possível a mudança, a partir do momento em que nós nos tocarmos que estamos tendo uma experiência humana e somos espíritos eternos, e não ao contrário. Então, daqui a pouco nós vamos nos libertar desse corpo físico e o que nos restarão de fato são as experiências que aqui tivemos com as outras pessoas, com os outros espíritos, os atritos, os momentos felizes, enfim, tudo isso vamos colecionar na presente encarnação em prol da nossa evolução. E, claro, daqui a pouco essa libertação ela vai depender muito do que a gente aprendeu com tudo isso. Então, estamos aqui para aprender. Ninguém está aqui para juntar coisas materiais, ninguém está aqui para viver de gozos das sensações, né? Estamos aqui, sim, para colecionarmos emoções. E essas emoções, elas têm um peso pesado, assim, nas nossas experiências, né? Mas o mais importante de tudo isso é nós nos livrarmos, em função desse orbe que vivemos, carregado de ódio, de inveja, de ciúme, esse orgulho que não nos leva a nada, esse egoísmo que só nos coloca para trás, né? Então, é uma coisa assim que nos diz respeito a partir do momento que nós temos a ideia, né, de que temos que nos livrar de tudo isso. E o Espiritismo ele nos dá esse mecanismo de como nós podemos melhorar em relação a isso, né? Atenuando o ódio, trocando pelo amor, atenuando aquelas paixões ilusórias, cultivando a verdadeira amizade, a consideração pelo outro, nos colocando no lugar do outro, né? Essa empatia que tanto é falada, né, em diversos meios e no espiritismo também, e não fazemos, não praticamos isso, né? Então é muito sofrido com relação a tudo isso,
a gente né, nós ficarmos nos iludindo de uma coisa que não vai levar a nada. E a gente pensa que vai ficar tudo bem, mas não fica. Porque na hora da desencarnação, os espíritos que já desencarnaram e que já passaram por tudo isso, vêm e nos contam em várias obras espíritas e também em várias sessões mediúnicas, de que não é por aí o caminho. Então, Allan Kardec coloca, de fato, né, nesse capítulo 4 do Livro dos Espíritos, o exato momento em que nós temos que fazer isso, né? Em que nós temos que nos livrar de tudo isso. E nos diz como fazer. Então, é um trabalho de dia a dia, um trabalho de formiguinha. Aos poucos, nós vamos nos acostumando com o desapego, né? O desapego material, ele não é de um dia para o outro, é uma coisa vagarosa, uma coisa lenta. É um processo que também precisamos lembrar que esse apego material, quando a gente fala material, não é só a questão das coisas que o dinheiro compra, mas, por incrível que pareça, o apego material é entre pessoas, a possessão, a ideia de posse, né? A ideia às vezes até de uma maneira inconsciente nós temos, né? O apego com os filhos, com os pais, com os irmãos, com a pessoa que dividimos, com o marido, com a esposa. É, essa sensação de posse, né? Que é tão difícil às vezes de nós nos vincularmos, não quer dizer que você vai deixar de amar, mas é falar do verdadeiro amor que Jesus deixou dito para nós, que é o amor incondicional, e independente do que acontecer, já que ele é incondicional, nós vamos então, né, migrando em outros patamares, para outros patamares, em que esse desapego ele vai fazer parte naturalmente. Por isso que dizemos que está ali no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que é um momento em que você, né, aos poucos você vai cultivando isso. É difícil? Claro que é difícil, devido ao nosso atraso, devido ao nosso orgulho, nosso egoísmo, todas essas coisas que ainda habitam em nós e acabam nos atrasando porque nós não desejaríamos isso. Em sã consciência, ninguém quer esse atraso, né? Em sã consciência, todos nós queremos avançar, né? Espiritualmente falando. Quando eu desencarnar, eu quero ir para um bom lugar, mas que lugar que é esse que eu almejo? Então, nesse capítulo também fala do inferno eterno, do fogo eterno, né? Essa ideia que as religiões, e principalmente nós aqui ocidentais que vivemos aí muito tempo as ideias trazidas pelo catolicismo romano, né? Que até pegou de outras obras também, da Divina Comédia de Dante Alighieri, a ideia de céu e inferno, do paraíso, né? Essa ideia depois criaram o purgatório para amenizar as coisas, para dizer que o fogo não era eterno, né? As pessoas que tinham pecado não seriam condenadas ao fogo eterno. Então, essa parte também é abordada nesse capítulo e muito bem explicada pelos espíritos ao codificador, de que essa ideia, né, é uma tremenda frustração quando a pessoa faz esse contato com a espiritualidade, quando há uma desencarnação e que a pessoa cai em si da ideia de que ele é um espírito de fato, e aquele corpo que ele não habita mais, aquele foi só uma roupa que ele usou nessa encarnação e que foi só para tirar proveito, né, um instrumento de evolução que Deus proporcionou. Então, quando isso começa tudo a vir à tona, assim, a pessoa se torna consciente da sua situação, aí então nós temos um momento de lucidez, após as turbulências da desencarnação, que também é uma coisa muito falada no Espiritismo. De fato, a espiritualidade nos apresenta essas experiências, nós já passamos por essas experiências, das turbulências da desencarnação. E quando tudo isso passa, em que a pessoa fica mais, né, o espírito fica mais consciente da sua realidade, aí ele começa a lembrar, então,
de tudo aquilo que ele fez para si, que não deu em nada, né? E de tudo que ele fez para si, que poderia ter resultado, até resultou, mas que é uma menor parte, infelizmente. E é isso que o Espiritismo nos apresenta, né? Inverter, né, essa ideia. E aqui eu lembro do diálogo de Jesus com o senador Públio Lentulus, e quando, nesse encontro, o único encontro que Públio Lentulus teve com Jesus, durante a vida dele, durante a encarnação dele como senador romano, né? E Jesus deixou claro para ele: eu não procuro o homem de Estado, o homem orgulhoso, esse homem, né, que está a serviço do Império Romano. Eu procuro o homem que está dolorido, o homem doente, e devido à entrega às paixões, às sensações e ao poder, que é o que ele tinha. Ele era um senador romano, então ele tinha poderes. Então, quando esse privilégio de Públio Lentulus de conversar com Jesus, ele, infelizmente, ele não tira proveito disso. Ele só vai tirar proveito mais tarde, na outra encarnação. Mas naquele momento, né, a, 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 a ideia de ser poderoso, né, de não abrir mão, a ideia de se dedicar sua vida ao império, né, aquilo ali para ele naquele momento era mais importante. Então ele não conseguiu se desvencilhar do materialismo que habitava nele, da ideia do poder, da ideia de estar a serviço do império, e estar investindo toda a encarnação naquilo, né, que ele acreditava naquele momento, apesar de ter tido o privilégio de conversar pessoalmente com Jesus, e não atendeu esse chamado. Ele só vai atender na outra, né, 50 anos depois, numa outra encarnação. Mas na vida, Deus, na sua infinita bondade, né, sempre nos dá novas oportunidades, e assim ele teve também. Que possamos, esse contato que estamos tendo com o Espiritismo, aproveitar como Públio não aproveitou desse diálogo com Jesus, que nós talvez possamos aproveitar agora, porque os compilados do Espiritismo proposto pelo codificador, quando Kardec nos apresenta o Espiritismo, é o cristianismo primitivo sendo nos apresentado novamente, mais uma vez, uma nova oportunidade. Então, que nós possamos de tudo isso, nos desvencilhando desse materialismo que habita em nós ainda, das paixões ilusórias, das coisas que não nos levam a nada, e pensar um pouquinho mais no futuro espiritual. É sobre isso que as penas e gozos futuros, à luz do Espiritismo, vem nos trazer, e explicar também, né, essa ideia de que como nós estamos, né, não aproveitando esse momento. Então, que nós possamos dar uma guinadinha, de nada que seja, mas uma pequena virada assim no botão, para que a gente possa ter uma outra ideia, e de repente, então, né, aquela ideia de você dar uma chance, né, para você mesmo, vamos nos dar essa oportunidade, né, que está lançada. Há 2000 anos ela foi lançada para a humanidade. Só que nós não tiramos proveito ainda em prol do crescimento espiritual. Então era isso que tínhamos por hoje. Muito obrigado pela atenção. Excepcionalmente fora do horário normal, por motivo de força maior, mas a nossa gratidão pela atenção de todos, e até uma nova oportunidade, se Deus quiser. Um abraço a todos. Que assim seja.